Rafael Luz está aqui na sala. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Reavivamento Espiritual, que todos nós possamos hoje, ao sair desse programa, sairmos cheios do Espírito Santo. Gostaria de convidar hoje a todos, saudar todos que aqui chegaram, para que nós possamos realmente ter um encontro com o nosso Senhor. Hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir, estudar mais um capítulo, recapitular o estudo do capítulo 3 do livro que estamos estudando todas as quintas-feiras.
E para começar o nosso culto dessa noite, quero convidar aí o pessoal da mídia aí para colocarem o hino inicial. Vamos cantar todos para louvar o nosso Deus. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações. Cansados e libertar das prisões, vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza enfim. Frutos fluírem de mim, plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti, vem Espírito, vem Espírito. Quero convidar a todos os que puderem para nós conversarmos com o nosso Deus. Eu estarei dobrando os joelhos. Quem não puder, fique numa atitude de reverência que vamos falar com o Criador do Universo, nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa bendita oportunidade que nós temos de estarmos reunidos através dessa plataforma com somente um objetivo: buscar um relacionamento maior contigo na pessoa do Espírito Santo. Quero pedir para que o Senhor possa ser o nosso convidado especial dessa noite, que o Senhor possa
estar enchendo os corações, visitando a cada um de nós, que nas nossas casas estamos, alguns estão no carro, outros estão no trabalho, estão a caminho de casa, mas queremos pedir para que o Senhor visite a cada um dos ouvintes, daquelas pessoas que estarão assistindo a esse programa nessa noite. Queremos pedir para que o Divino Espírito possa ser derramado numa porção dobrada sobre cada um de nós. Que o Senhor use o pregador dessa noite, que ele possa ser iluminado pelo Teu Divino Espírito, para que possa trazer uma mensagem que nós estamos precisando ouvir nessa noite. Que o Senhor nos visite nessa noite, Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós. São bênçãos que eu suplico nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite a todos. Nós queremos saudar com muita alegria cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos que entraram agora aqui nessa sala, né, através do Zoom, para mais um programa do Passos para o Reavivamento Espiritual. Nós esperamos de coração que você seja abençoado e que o Espírito Santo esteja aqui conosco neste momento em que nós estudaremos o capítulo 3 do livro Cooperadores de Jesus. Nós vamos, neste momento, chamar o nosso pastor, amigo, eu costumo dizer que é prata da casa, né? O pastor Ademar Quinn, ele estará conosco para fazer aqui o estudo do capítulo 3 do livro. Pastor Ademar, o senhor está por aí? Aham. No capítulo 2? Acho que fui eu que induzi a ceia. É o 2. É o 2. É o 2. É engraçado que eu pensei 2, mas como eu ouvi o pastor Igor falar 3, eu falei, vai que, né? Mas olha só, perdi a confiança em mim, pastor Igor. Mas é o 2, o pastor Ademar está certo. O pastor Ademar está certo. É o 2 mesmo, e no meu pensamento está com o 2, tá? Nada, tranquilo. O pastor Ademar, pode ficar tranquilo, é o 2, tá? Sei que seu coração chegou a acelerar aí, porque eu tenho certeza que você estudou o 2. Mas nós queremos saber como é que o senhor está, tá tudo bem? Opa, tudo bem, muito bom. Muito bom estar com vocês. Sem problema, que era o 2, se era para ser o 3, ia ser o 2 de novo. Não, é o 2 mesmo. Fica tranquilo, é o 2. Nós estamos no capítulo 2. Então, pastor Ademar, como eu disse, é um prazer tê-lo aqui conosco, né, nessa noite. Nós teremos a oportunidade de ouvi-lo, e esse momento agora é todo seu. Se você quiser falar um pouco da sua vida, né, do que você faz, fique à vontade, tá bom? Antes de você começar aí o estudo dessa noite. Muito obrigada, desde já nós agradecemos a sua presença e por ter feito o nosso convite para estar aqui conosco. Meu prazer, viu? Rever tanta gente legal, bonita, assim, apesar de que alguns é só foto, é bom rever vocês também, estar, né, depois de tanto tempo, né? Para quem não sabe, estive aí em Barking por alguns anos, quase uns 10, né? 10 menos 2, 8, 7. Realmente é um prazer estar com vocês de novo, partilhar tanto essa mensagem especial que é realmente o reavivamento pelo Espírito Santo, né? Como é importante a gente estar falando e a gente discutindo esses assuntos tão importantes, né? E nosso tópico hoje é justamente sobre o serviço, né? Como um plano que Deus idealizou para o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria realmente de você que leu o livro, queria saber um pouco antes de vocês. Vocês sabem como apertar no botãozinho aí, tem uma telinha chamada Reaction, né? Você pode ter um joinha, uma risada. Eu gostaria que vocês participassem, né? O pessoal sabe usar. Eu quero ver aí vocês saberem, mostrando que suas habilidades tecnológicas. E também, se você quiser participar escrevendo no chat,
também pode deixar aí seu comentário, sua pergunta. Você que leu o livro, é muito importante você realmente participar, e isso faz com que o nosso aprendizado seja muito melhor, né? Muito bom, pessoal, aqui, só craque, né? E começando o nosso assunto, né, sobre serviço. Quantos de vocês realmente gostavam de ajudar os pais quando eram crianças, né? Fala a verdade aí. Quantos de vocês gostavam de ajudar os pais? Né? Não vale aquele negócio de gostava de fazer tarefa de casa, né? Às vezes varrer alguma parte ali, lavar louça. Alguns aqui tinha que ajudar, né? Nem sempre era tão legal, né? Alguns estão dizendo que gostavam, aí você está ficando preocupado. Será que é verdade? Mas é importante que, querendo ou não, né? Alguns não tinham muita opção, né? Mas, querendo ou não, você sabe que às vezes a criança do nada tem aquela vontade de ver o pai ou a mãe fazendo alguma coisa, ela tem aquela vontade de ajudar, né? Apesar de, quando tem muitas tarefas, essa vontade talvez seja menor, né? E é tão gostoso ver que as crianças, às vezes, têm aquela vontade de ajudar, de estar participando, né? Porque, a verdade, nós sabemos que, em forma geral, as pessoas acham que servir, trabalhar, não é algo que combina com alegria. Né? Diz o Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. Como é possível realmente servir ao Senhor com alegria? Quando às vezes a gente fala de ajudar, de fazer trabalho na igreja, as pessoas já pensam justamente, eu não, né? Vou gastar, não, é algo que as pessoas não gostam, é ou não é? Essa não é a experiência mais comum? Como que é possível? Por que as pessoas pensam assim? Por que as pessoas veem um trabalho na igreja, ou, de certa forma, o trabalho para Deus nessa perspectiva? Né? Algo que não necessariamente é tão legal de se fazer, né? Se podemos colocar nas palavras mais modernas. Realmente, o trabalho traz uma bênção. Ajudar o próximo é uma grande bênção, né? E às vezes a gente fica confuso quando a Bíblia, quando Jesus ensina que é mais feliz aquele que dá do que recebe. Como é possível você ter 50, dar 25 e ainda sair mais feliz do que aquele que recebeu os 25? Faz sentido para você? Às vezes parece que não faz sentido. Parece que é algo de outro mundo. Você está perdendo e ainda assim se sente mais feliz do que aquele que ganhou de graça algo. Pois é justamente o que parece algo que não parece realmente fora do real, mas é justamente o que Jesus está nos ensinando. Ele nos ensina, eu gostaria só de ler um trechinho, diz, a divina sabedoria designou no plano da salvação a lei da ação e reação, fazendo com que o trabalho da beneficência em todos os seus ramos fossem duplamente abençoado. Porque quem já teve essa experiência sabe a bênção que é dar em relação àquela pessoa que recebe. Às vezes quem recebe não recebe com tanta gratidão. Né? Você às vezes compra aquele lanchinho para um mendigo lá na rua, ele olha lá e fala assim, não era bem esse que eu queria, eu preferi o outro. Mas a benção que nós recebemos é justamente maior. Oh, alguém quer comentar? iPhone? É isso? Ou concordou? Podem sentir-se de entrar e querer participar, né?
Exatamente. Às vezes a gente dá aquele lanchinho lá para o mendigo e a gente dá com o coração. E as pessoas recebem, às vezes, sem aquele sentimento, mas nós somos mais abençoados quando nós ajudamos. E é algo que, às vezes, as pessoas não conseguem entender. Como que isso é possível? E se você pensar assim, pastor, na verdade, eu não gosto muito de ajudar as pessoas, estou fadado a ser desse jeito? Será que não tem solução para mim? Como posso mudar? Como é possível alguém mudar? O que seria? O que precisa acontecer na pessoa, na vida dessa pessoa? Embora o autor fala sobre cristãos carnais, talvez essa expressão nem se encontra na Bíblia, mas eu gosto muito da expressão de criança infantil, né? Que crianças têm a tendência de serem mais egocêntricas em alguns aspectos, né? Como a pergunta então vem? Como podemos, se eu não gosto de ajudar, como que eu posso ser transformado? Como que eu posso mudar? Como que eu posso ser diferente? Como alguém pode ser transformado? Sair desse lugar para o outro. Será que é um processo que acontece automaticamente? Às vezes nós esperamos, né? Fomos salvos, fomos batizados, vai ser transformado. Mas Ellen White nos dá a entender de que é um processo que envolve aprendizado. Quando ela diz que a redenção e a educação têm o mesmo objetivo. É porque o objetivo de chegar lá, de se tornar maduro, é o mesmo objetivo que a salvação tem para a sua vida. É o mesmo objetivo que a educação tem. Então, de certa forma, é um processo educativo. É claro que, às vezes, além daquilo que nós temos na escola, porque a escola muitas vezes não tem objetivo de crescimento espiritual, mas é justamente um processo de aprendizado. Não é algo que às vezes acontece automaticamente. Então, às vezes, não fique esperando que isso vai acontecer, que o raio vai cair e você vai transformar da noite para o dia. Mas lembre-se que são lições que precisamos aprender. E que às vezes levam muitos degraus no aprendizado, né? E quem tem a responsabilidade de aprender? A servir. Em quem tem essa responsabilidade desse crescimento? O texto nos explica, o nosso livro, nós vimos que os líderes têm responsabilidade para ensinar. É ou não é, professor? Em certo sentido, se as pessoas quiserem participar, estejam à vontade, viu? Eu acho que é muito melhor quando a gente participa, né? Pastor Ademar, o senhor Sim. quer os microfones abertos? Acho que se vocês quiserem participar, acho que é interessante. Pelo menos ter a possibilidade, né? Ok, então os microfones estão abertos. Me deram voz, agora vão ter que me escutar. Não tem problema. A gente Pastor Ademar, será feliz. quando o pastor falava ali, essa passagem bíblica que fala mais feliz é dar do que receber, eu lembrei-me, há muitos anos, quando eu estava no Chile, estava estudando lá teologia, e lá os estudantes fizeram um projeto que era PROME. Nós tirávamos comida do nosso bandejão antes de comer, e a gente separava aquela comida para levar para os pobres. E eu fazia sempre aquilo, e sempre ia um grupo de estudantes iam lá levar essa comida, e a gente fazia um pequeno culto para eles. Eu senti tanta alegria quando eu fiz isso, porque eu tirei um pouco daquilo que eu ia comer, porque a comida lá não era como no UNASP, lá era racionado.
você escolhia a batata ou o arroz, não podia pegar os dois. E nós, brasileiros, gostávamos de misturar e não tinha. Então, me deu uma alegria tão grande, porque a gente não dava a sobra, a gente tirava, antes de comer, a gente tirava e separava. Esse é para a Prome, é para o projeto. E eu senti muita alegria nesse dia, então eu só queria dizer que aquelas pessoas que não experimentaram, ainda experimente, vocês vão ver como é gostoso. É muito bom. Realmente é uma experiência que imagino que seja única. Realmente, não sei quantos de nós demos daquilo que realmente estava racionado, né? É realmente uma experiência profunda, né? E existe justamente qual é a responsabilidade do nosso crescimento? Quem tem responsabilidade de se eu não sei servir, se eu não sei ajudar, ou não gosto de ajudar, como que eu posso mudar? E a pergunta é quem pode me ajudar ou quem que deveria estar responsável por isso? Né? Creio que se é verdade os líderes fazem parte, né, dessa responsabilidade, Deus também espera, porque não há líder que vai mudar você. Não há líder que vai te ajudar se você não quiser. A verdade é que a responsabilidade de querer é justamente estar com nós, e é algo que o capítulo falou muito lá no final, né? Sobre a vontade de Deus e aquela vontade de querer fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos também. E é por isso que o líder, ele tem de certa forma essa responsabilidade, mas ele tem essa oportunidade de trabalhar. É um momento, de certa forma, algo que Deus pede que nós possamos também ajudar. Você, quando ajuda, você está sendo um líder. O seu irmão. Quando você ajuda ele a crescer espiritualmente. E acho que é um dos desafios maiores, né, que nós temos na igreja, justamente a ajudar os nossos irmãos. E não simplesmente, às vezes, a gente ficar assistindo e a gente ajudar quem precisa. E talvez seja essa uma das maiores razões porque, às vezes, as pessoas estão insatisfeitas com a igreja. Não é por isso que, às vezes, é que a gente nos colocamos como telespectadores. E quando nós nos colocamos como telespectadores, nós estamos vendo o filme, nós estamos vendo o jogo, né? Se a gente puder colocar essa analogia, o que o torcedor mais faz? Você sabe o que o torcedor mais faz? Pastor Ademar, Só barulho. Dá palpite. Pastor Ademar, eu gostaria de acrescentar que isto é muito... Muitas das vezes nós pensamos que a igreja toda vai fazer, mas muitas das vezes nós temos que fazer. Nesse tempo de corona, eu e a minha amiga Yolanda fazíamos comida na minha casa e levávamos no Oxford Circle, levávamos para os homelesses da rua e não tínhamos medo porque vamos apagar a corona. Víamos que era o momento para a gente ajudar o próximo. Muitas das vezes, se alguém estiver doente e não puder ajudar, a igreja me ligava para a gente ir lá. Já levei uma irmã que estava doente no hospital, porque ela caiu uma velhinha, e ligaram para mim, como sabem que eu sou corajosa, e eu fui. Então, temos que fazer a vontade de Deus, independentemente de quê. Só que nós já estamos a pensar tanto no corona e não estamos a fazer o amor ao próximo. Isso é verdade, essa mensagem chegou mesmo a calhar. Realmente, a gente tem que ajudar mesmo. É um momento que realmente as pessoas têm mais necessidade. É claro, a gente tira das nossas precauções, mas a gente está disposto a ajudar. Em outras palavras, nós vemos justamente que quando a gente se coloca como telespectador, o telespectador que mais faz é reclamar, não é? É o juiz que não tá certo, é o jogador que não joga bem, é o goleiro que não agarra, é o que mais a gente faz, é justamente o quê? É reclamar porque não está funcionando assim, não está funcionando como deveria, quem não joga bem. E é justamente quando nós sentamos para assistir
nós somos justamente, nos colocamos na posição de avaliadores, de avaliar as coisas e, de certa forma, criticar. Mas, quando nós entramos no campo, que a coisa é diferente, né? É muito fácil dizer que o Neymar perdeu aquela bola, mas eu quero ver se você ia fazer aquele gol. É ou não é? Eu quero ver se você ia fazer aquele gol. Não é tão fácil. E é quando a gente ajuda o próximo, é quando a gente entra em campo, é que a gente cresce espiritualmente. Talvez a sua experiência espiritual esteja fraca, porque você ainda não entrou em campo. Você ainda está assistindo. A sua experiência ainda é aquela de que alguém tem que vir me entreter, mas Deus quer que você entre em campo e que você aprenda a jogar e se alegrar, porque, sabe, quando a gente joga e a gente faz o gol, é bom também. E é melhor do que quando ele lá faz o gol por você. O serviço é justamente o coração do crescimento espiritual, da maturidade espiritual. E aí entra a pergunta, né? Por que você ajuda na igreja? Ou por que você vai à igreja, né? De certo sentido, porque você ajuda as pessoas também. Que é justamente o autor nos convida a saber quais são os reais motivos por que nós ajudamos o próximo. Será que você espera ficar rico? É por isso que você vai lá à igreja? Ou qual é o que você espera da igreja? Qual que é prestígio, é fama? O que você está esperando da igreja? O que você está esperando da igreja? E é nesse momento que a gente precisa questionar quais são os verdadeiros motivos que nós temos para ajudar o próximo. É porque você ama Deus? É porque você ama o próximo? Você está lá para fazer o que você gosta ou para fazer o que Deus quer? Ou que precisa ser feito em relação às pessoas que mais precisam? É verdade que a gente não pode salvar o mundo, mas Deus tem algo que só eu e você podemos fazer. É justamente porque queremos ver a obra avançar. Foi um comentário aqui. Qual que é realmente a motivação do seu serviço, da sua ajuda, né? É sempre, em outras palavras, nós vemos o que o trabalho e muitas vezes as pessoas acham que o serviço na igreja é algo pesado, né? Por quê? Por que vocês acham que as pessoas acham que é algo pesado? E quando nós tivermos a motivação certa, Ellen White diz, o serviço de Cristo não é um peso para a alma que foi totalmente consagrada. Não será uma tarefa desagradável para ser obedecida ao desejo de Deus, quando nos submetemos completamente para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Por que não vai ser um peso? Porque vai ficar fácil. Tudo é fácil. É tudo que você gosta. É só o que você gosta de fazer. Por quê? Na verdade, é porque nós teremos alegria em ver os resultados. Não é no trabalho. Às vezes nós estamos focados mais no trabalho, o esforço que eu vou precisar fazer, o quanto que eu vou precisar dar, o quanto que eu vou precisar me doar, e a gente está pensando no esforço que a gente vai precisar. Sabe o pensamento? Sabe qual de qual? É o pensamento de preguiça.
É ou não é preguiça? Quanto menor que eu puder fazer, melhor. É o pensamento de preguiça. Tudo é fácil quando fazemos por amor. É verdade, tudo é fácil, né? Por amor. Quando a gente... Nossa, a força que Deus pode nos dar quando a gente faz com as coisas por amor é impressionante. Uma vez eu vi esse desenho de um menino bem magrinho carregando o irmão, e o irmão era gordinho. E perguntaram para ele, olha, seu irmão aí, não tá muito pesado para você? E sabe o que ele disse? Olha, ele é meu irmão, não pesa. Ele é o meu irmão, não pesa. Eu faço, pode ser difícil, mas eu faço porque eu amo ele. É porque justamente o amor faz com que a transforme justamente aquelas coisas difíceis, por mais trabalho que a gente vai ter, mas que transforma aquele esforço em gratificante. É o resultado que nós vamos ter o verdadeiro serviço se não for feito por amor. Ele não vai para frente. Vai ser algo que a gente arrasta, né, para lá e para cá, né? Mas então Jesus nos ensina, né? Ele fala, né? Mateus 11, verso 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Imagina que muitos de vocês já sabem o que é um jugo. Vocês sabem o que é o jugo? Vocês sabem o que é um jugo? Acho que a maioria de vocês sabe, mas nem todos, talvez. Então, gostaria só de mostrar aqui na tela para vocês verem. Tá vendo aqui? 2 bois carregando a carroça, no caso, né? E essa madeira aí que segura, vai de um pescoço ao outro, é justamente o que se chama de jugo. É essa madeira que leva, que é justamente onde o peso vai estar preso, né? E aí os bois vão levar, né? Isso é o jugo. E Jesus nos convida a justamente seguir, usar, no caso, seguir, colocar o jugo dele. E o que isso significa? O que isso implica para a minha vida? Que Jesus eu vou estar usando o jugo de Jesus. Implica que é um trabalho em conjunto. Você não precisa fazer esse trabalho sozinho. E às vezes a gente fica justamente desesperado em relação a fazer o trabalho de Deus, é porque a gente acha que a gente vai fazer o trabalho todo sozinho. E não é verdade. E a gente fala, como que eu vou transformar o mundo? E é verdade, você não vai transformar o mundo. A missão é dele. A nossa parte é uma pequena parte no todo. O que Jesus tem para nós é justamente a gente trabalhar junto com ele. É um trabalho em equipe. E ele promete fazer, sabe o quê? Carregar a maior força. A maior parte, o maior peso. E ele promete deixar o mais leve para a gente. Parte mais leve. E esse é justamente o serviço que nós temos, né? E quando a gente fala de serviço, a gente fala serviço, né? Trabalho. E a gente fala, não, a gente ajuda o próximo nas necessidades que as pessoas têm, né? Nas necessidades que as pessoas têm. Mas qual é o serviço que Deus pede? A gente ajudar o próximo? É só isso? Ou há algo mais que nós precisamos fazer, que Deus pede? Que a gente chama de testemunho. O que é isso? Qual é a diferença de testemunho e serviço, né? Como termos mais específicos. Testemunhar, o pessoal está colocando aqui, justamente, né?
Olha, a igreja é um corpo, cada um com sua função. Se todos cumprirem, o corpo irá funcionar perfeitamente. Nós também precisamos ajudar um ao outro nessa missão, não é? Testemunhar. Testemunhar envolve aquilo que a gente fala. Às vezes a gente faz as boas ações, a gente ajuda o próximo, mas às vezes a gente esquece de falar sobre o que nós fizemos, por que nós fizemos e como Deus nos ama. Um não pode viver sem o outro. Se você fala e não faz, suas palavras são sem poder. Mas se você faz e não fala, muitas vezes deixamos a maior bênção passar. Como nós podemos realmente fazer esses dois, né? Deus espera que nós possamos realmente compartilhar as bênçãos dele, né? E é interessante que o serviço que Deus espera de nós é também falar às pessoas, contar a nossa história, como Deus nos transformou. E nós tivemos a história de Mateus, né? Do demoniado de Gadara, né? E é interessante que às vezes a gente se pergunta, na minha vida nunca algo tão extraordinário aconteceu. Como que eu posso contar a minha história? Minha história às vezes é tão sem graça, sem sal. Como que eu vou partilhar a minha história? Nunca vi tantos milagres. Como que eu posso fazer a diferença? A verdade é que, muitas vezes, a nossa história é muito mais semelhante à história das outras pessoas. Às vezes não refletimos na nossa história, as lições que nós aprendemos. Quantos de nós também, às vezes, não perdemos um ente querido? Será que não podemos ajudar aqueles que perderam? A nossa experiência pode não ser igual à do outro, mas a nossa experiência sempre poderá somar. Se não soma para todo mundo, soma para algumas pessoas. E é assim que Deus pode nos usar. Pode ser que nós nunca tivemos esses grandes milagres na nossa vida, mas aquilo que nós vivemos, essa experiência soma sim para os outros. Você pode fazer a diferença, não importa qual seja a sua história, não importa quão comum seja a sua história, porque se a sua história é comum, você está mais parecido com qualquer um do que a maioria, do que a minoria que tem uma história especial. Sei que o nosso tempo não é muito longo e eu só queria partilhar. Jesus contou 4 histórias que nos ensinam a servir e nos preparar antes do fim. E 4 histórias muito interessantes. Uma das histórias que se encontra em Mateus 24, verso 45 a 51, né? O bom servo e o mau servo, né? Que é justamente aquele senhor que deixou os seus servos cuidando da fazenda e ele foi embora. O que podemos aprender com esses servos? Há histórias interessantes, há lições que nós podemos tirar de cada uma dessas histórias. E elas todas nos somam uma visão de como nós podemos viver a vida, né? Hoje. A pergunta é, que lições que você tirou dessa história? Ok. Interessante que é ser confiável, porque quando aquele senhor deixou os trabalhadores, eles precisavam estar trabalhando sem ninguém lá falar no ouvido, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E o desafio de Jesus é, para preparar-nos, nós não precisamos estar simplesmente ser direcionados o que nós devemos fazer de um lado ou de outro. Nós precisamos trabalhar assim como
a formiga, né? Que não precisa do chefe dizendo aqui, faz isso, faz aquilo, é trabalhar por conta. E eu quero saber se você trabalha por conta. Se é fácil para você trabalhar sem ninguém supervisionar, sem, como fala, sem um deadline, né? Sem um prazo para entregar. Não sei se você já aprendeu essa lição, mas é importante a gente ajudar, sem que as pessoas nos digam que nós devemos estar lá ajudando, né? É algo que a gente aprende, às vezes, desde casa. A outra história que Jesus nos conta é justamente sobre dois grupos de damas de honra que estavam esperando o noivo. E essa volta do noivo estava demorando, e todas dormiram. E apenas quando o noivo chegou, só algumas tinham o azeite, porque o resto queimou. Como nós podemos aprender sobre o serviço? Como podemos aprender a ajudar as pessoas? Às vezes é importante a gente estar preparado e antecipar os problemas, os desafios. É estar pensando um passo anterior. É não só fazer o mínimo, mas fazer pensando que vai faltar. Isso envolve nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente só busca fazer o mínimo. E a lei da vida é assim, ó, quando a gente faz o mínimo, a gente ganha o quê? O mínimo. A gente ganha o mínimo. Ou nada. Ou nada, né? Às vezes até não dá, não fica o suficiente a gente fazer mais do que a gente é esperado, né? A terceira parábola que fala justamente sobre a administração do dinheiro, que é a parábola dos talentos, e muitos estão aí carecas de saber, né? Quase sem mais cabelo. É justamente fala sobre a importância de nós trabalharmos e darmos o nosso melhor. E realmente investir. E sabe, a lei da vida é que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A psicologia já diz que, normalmente, o aluno que mais aprende é o que mais sabe. Quanto mais você sabe, mais você aprende numa aula. E é a lei da vida. Quanto mais tem, de certa forma, mais ganha. Não é? Nessa pandemia, quem mais ficou rico é quem já era rico. Infelizmente, é a realidade. Nós precisamos justamente ajudar quem mais precisa. E a gente cresce ainda mais. Né? Só para terminar, a última parábola diz o juízo, né? A parábola dos bodes e dos carneiros, né? E quando Jesus chega e ele fala, e aí, o que vocês fizeram, né? Qual que foi e eles falaram, olha, nós não fizemos nada, e Jesus fala para um grupo, olha, vocês na verdade me ajudaram quando eu tive fome, quando eu passei necessidade. E ninguém sabe por quê. Tantos aqueles que fizeram bem como aqueles não fizeram, não sabem aquilo que eles fizeram. Porque a missão que Deus nos dá, não é algo que ele precisa necessariamente a gente receber em troca, fazer o bem pensando em algo que nós vamos receber em troca, mas é fazer o bem sem olhar a quem. A missão que Deus nos dá de ajudar o próximo é algo que envolve justamente a importância de termos um espírito aberto para fazer a vontade de Deus e buscar a sabedoria.
Eu criei uma parábola, alguns de vocês já devem ter ouvido, mas eu posso repetir aqui. A parábola do doutor, do médico e do faxineiro. E você pode imaginar um faxineiro chegando no médico, não? Ou um faxineiro, no caso, no nosso sentido, né? Um cleaner, né? Ou mesmo alguém, alguém lá da roça chegando lá no médico falando, olha, doutor, como que você acha? Como que eu estou de saúde? E o doutor falou, olha, você está muito bem, sua saúde está excelente. O que você faz? Ah, doutor, eu não estudei muito, eu não fiz muita coisa na vida, mas aquilo que eu ensinei, minha mãe ensinou, olha, a gente cuidar da saúde, não beber, não fumar, comer, né, comer lá da minha hortinha, cuidar da minha, né, pegar... Não fiz muita coisa, não estudei muito, mas a saúde perfeita. Quanto conhecimento aquele homem tem? Talvez não muito. Mas pensa num médico. Quantos anos um médico estuda? 6 anos no Brasil, 7 na Argentina, aqui talvez 7. Mais especialização, mais... Nós vemos o quanto conhecimento um médico possui. Muito conhecimento, muita inteligência também, muita capacidade. Mas você consegue imaginar um médico fumando? Quanto ele sabe que aquilo faz mal para a saúde dele? E ele ainda fumando. Muito inteligente? Muito. Mas aí entra a sabedoria. Porque a sabedoria envolve, não é quanto a gente sabe, mas é quanto a gente vive. E é isso que Deus tem especial para nós. É quanto nós vivemos daquilo que nós sabemos. É isso que vai fazer a diferença. Não é quanto nós sabemos, mas é quanto nós vivemos. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Em quantos anos a gente vai viver. Na nossa saúde. Saber que a água faz bem para a sua saúde é um passo, é o primeiro passo. Mas tomar a água e receber o benefício dela é justamente o passo que faz a diferença. Talvez você nem entenda como a água vai ajudar no seu corpo. E aí que entra muitas vezes, é importante a gente saber sim, mas é importante a gente viver. E esse é um dos grandes importantes, a importância de estarmos abertos a aprender e a viver e a fazer a vontade de Deus segundo a sabedoria que Deus nos dá. Mandei para o WhatsApp. Mandaram para mim do WhatsApp. E é nesse sentido que nós vemos como Deus tem buscado. E aí que entra a bênção, o dom, né, do serviço. Serviço a nós mesmos, em certo sentido, né, viver. Sabe, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Deus pode fazer muito mais do que você pode imaginar na sua vida. Deus pode transformar a sua vida. A bênção que Deus tem de ajudarmos o próximo, de ajudar, de partilhar a esperança que nós temos. É a missão que Deus nos dá. E sabe, a verdade é que quem vai ser mais beneficiado é você, quando você partilha a esperança que você tem. Sabe? Porque quem fica mais firme na fé é quem partilha, não necessariamente quem recebe. E esse é o desafio. Você quer uma vida espiritual vibrante? Ajude o próximo.
Você quer uma vida espiritual renovada. Esteja disposto a falar da palavra de Deus, partilhar das suas experiências, ajudar quem mais precisa. Esteja disposto a viver a sabedoria que Deus nos concede. E você vai ter uma vida vibrante espiritual. Esse é um dos passos essenciais. Dizem que quem sem a prática, a teoria não vale nada. E, de certa forma, é o trabalho que Deus tem para nós que vai nos dar maior força espiritual. E que você possa fazer pelo amor. O amor que Deus nos dá. Um amor que motive e não simplesmente seja de palavras. Esse é o meu desafio. Isso que desafia Deus. E eu gostaria de começar justamente desafiá-lo a você fazer um desafio, você mesmo com Deus. Como que eu posso mudar a minha vida? Como que eu posso ser diferente? Peça a Deus que abra os seus olhos para saber qual é a pessoa que você precisa ajudar, qual é a pessoa que você precisa motivar, que você precisa reanimar. Peça a Deus que Ele abra os seus olhos para saber qual é a área que você precisa trabalhar na sua vida. Que Deus possa te dar muitas bênçãos e que você possa voltar dizendo que o trabalho foi duro, mas as bênçãos foram muito maiores do que você poderia imaginar. Eu já passo a palavra para o próximo. Pastor Ademar, enquanto o próximo se prepara, eu só queria complementar aquilo que eu falei no início ali da felicidade e desafiar a todos a serem felizes. É muito difícil a gente descrever, por exemplo, para um cego o que é enxergar. Um cego de nascença, ele não vai entender o que é enxergar, você não consegue descrever isso para ele. Imagine também você descrever para alguém que não tem filho a alegria que os filhos trazem, os pais, mães, os avós, são avós. Como descrever o gosto de uma fruta? Não tem como. Como descrever a alegria da gente ver alguém entregar a vida a Jesus e descer as águas batismais? Isso é indescritível. E, indo por esse lado, eu queria dizer, se você quer ser feliz, põe em prática o capítulo desse livro aí. É servindo como somos felizes. Mais feliz é dar do que receber. Com palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ficamos muito felizes com a mensagem dessa noite. Realmente, um capítulo ímpar. Aprender a servir, né? E nós temos aí a oportunidade de pedir a Deus que nos ensine e também ao Espírito Santo. Nós temos mais do livro, né? Mais capítulos para frente. Só gostaríamos de lembrar a vocês que o nosso culto nas quintas-feiras para passos para o reavivamento pessoal começa às 7 da noite, de 7 às 8, tá? Só para lembrar vocês. Nesse horário que nós estamos aqui para esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus e para aprender como fazer esse reavivamento pessoal de maneira eficaz, amparados aí pelo Espírito Santo. Se você quiser acompanhar os nossos cultos, você pode fazê-lo no Zoom, ou você pode fazê-lo no YouTube, e no Instagram, e também pelo Facebook, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, agradecemos também a presença do pastor Ademar, com essa mensagem tão inspiradora de tantos ensinamentos para nós. Meu prazer. Que eu faço a oração final agora? Por favor, pastor Ademar. Amém. Vamos orar então. Querido Pai que estás nos céus, queremos agradecer tanto as tuas bênçãos que nós recebemos de tuas mãos com tanto amor e tanto carinho, Pai. Nesses momentos tão difíceis que o mundo passa,
Nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ser realmente canais de bênçãos. Nos ajude, Senhor, a abrir os nossos olhos para vermos as necessidades. É claro, não só as necessidades, mas também as soluções, assim como as pessoas que nós podemos alcançar e podemos ser uma bênção para a vida delas. Querido Pai, eu te peço que o Senhor, mais uma vez, nos dê o ânimo. Ajuda o Senhor a pensar que não no esforço que nós estamos fazendo, mas nas bênçãos que vamos ganhar. Ajuda o Senhor a pensar nas bênçãos que o Senhor tem para nós. Ajuda o Senhor a pensar na obra, como ela tem, como a obra evolui, e não como nós gastamos os nossos bens. Querido Pai, ajuda o Senhor a também ter a sabedoria de fazer a Tua vontade, a sabedoria de agir de forma sábia, de usar o que nós temos de forma de acordo com a Tua vontade. Ajuda o Senhor a também realmente reavivar a nossa vida espiritual, sendo uma bênção para as pessoas. Nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, possa derramar o Teu Espírito, a Tua sabedoria sobre nós, para que nós possamos ser luzes para aquelas pessoas que estão vivendo em escuridão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.